Meu nome, eu sou Fernando Leite e profissionalmente sou economista. O senhor é do Porto? Não, sou da Maia, aqui ao lado do Porto, e portanto, mas fiz praticamente toda a minha vida escolar aqui assim no Porto, e portanto também a vivência da juventude e agora também já a vivência adulta, mas também aqui sempre na cidade do Porto. Muito bem, fez então aqui a sua formação? Sim, fiz a minha formação em Economia aqui no Porto, comecei a trabalhar numa autarquia, neste caso a Maia, onde desenvolvi a área do ambiente do município, e depois, por solicitação das outras câmaras, fui gerir a Lipor e tenho estado à frente da gestão da Lipor ao longo destes anos. Incrível. E posso ser curiosa e perguntar mais ou menos em que altura que entrou na Maia? Eu entrei na Maia em 1976. Bom, em 76, para trabalhar a questão do ambiente. Foi era inovador, porque na altura as grandes áreas de uma autarquia e até da atividade normal era a parte mais da construção e das obras públicas, o ambiente pouco se falava. Entretanto, a oportunidade que tivemos foi ter um presidente que teve a visão de verificar que era muito importante começar a tratar o ambiente, porque começámos a ter nessa altura os primeiros focos de poluição. O Rio Lessa, pela primeira vez, teve peixes mortos, e portanto por esgotos de indústrias que afluíam ao rio, e portanto ele considerou que deveria tornar a Maia num município onde a questão do ambiente se tratasse de uma maneira mais cuidada. Quem era então? Era o professor Vieira de Carvalho. E como é que um economista vai parar o ambiente? De uma maneira muito simples, porque o Presidente na altura também reconheceu que quando perguntava aos engenheiros que estavam à frente da Câmara qual era a visão que eles tinham do ambiente, eles diziam que o ambiente era assim uma coisa ao lado, era qualquer coisa que não tinha expressão, porque as grandes engenharias eram a civil, a mecânica e praticamente mais nada. No meio da Câmara e no meio da época deve ter sido também bastante desafiante, não é? Sim, foi desafiante porque, efetivamente, primeiro tivemos uma grande vantagem, que foi construir algo de novo sem ter nenhum passado naquela área. Portanto, quer a autarquia, quer a cidade, quer a região não tinham engenheiros do ambiente, e a Maia teve os primeiros engenheiros do ambiente que se formaram na altura, e teve que ser inclusivamente engenheiros da Universidade Nova de Lisboa. Depois é que vieram os de Aveiro, os sanitaristas. Mas na altura, passo a passo, ele começou a verificar que haveria na parte ambiental e num concelho como a Maia muito a fazer em vários descritores, quer fosse na questão das águas, e portanto a Maia teve as primeiras estações de tratamento de águas residuais aqui da região, teve, como eu disse, os primeiros engenheiros do ambiente, os primeiros arquitetos paisagistas, e portanto a Câmara, eu diria que comecei sem ter, por assim dizer, técnicos para me ajudarem no desenvolvimento de todo este trabalho, mas quando eu saí depois em 1998, era o maior departamento que a autarquia tinha, era a área do ambiente e dos espaços verdes. E os desafios que se colocavam então era sobretudo a questão da gestão da água? É a questão da qualidade da água, mesmo água para beber nessa altura, havia muito a questão de utilizar as fontes públicas para abastecimento de água, e nós sabíamos muitíssimo bem que junto a essas fontes havia campos de cultivo que eram muito cultivados e muito adubados com adubos químicos. E, portanto, quando fazíamos o Instituto Ricardo Jorge, as análises às águas, lá vinham as contaminações por químicos que não desapareciam e passavam depois, obviamente, para as pessoas. E na altura fez-se um trabalho muito interessante, que foi caracterizar todas as fontes do concelho, era perto de uma centena, e fazer essa informação pública para as pessoas não estarem a consumir aquela água, porque a autarquia também tinha uma rede de abastecimento de água muito, muito interessante. Mais tarde foi o grande desafio na área dos resíduos. Esse foi também algo que é um dos marcos dos resíduos em Portugal, porque a Maia é o único concelho onde todos os edifícios construídos, a partir daquela altura, obrigatoriamente têm que ter um compartimento para ter os resíduos.
Portanto, se visitarmos um prédio em altura ou uma casa individual, ela tem um compartimento para os resíduos onde se colocam os contentores. E daí a Maia ter a melhor taxa de separação de resíduos do país e ter o sistema mais evoluído, porque começou nessa altura e começou muito porque politicamente eu também tive apoio, porque efetivamente uma coisa é nós estarmos a dizer a um promotor imobiliário que ele tinha que ter lá um espaço alocado aos resíduos, ele dizia que precisava de mais uns metros quadrados para fazer mais uma assoalhada e, portanto, só muito com a parte política, e a Maia tem talvez dos mais evoluídos sistemas que existem, mesmo em termos da Europa. E como é que adquiriu, no fundo, também essa consciência e, no fundo, foi também uma formação, nessa altura em que Sim, curiosamente na mesma altura em que eu iniciei o meu consulado como diretor do ambiente em Lisboa, com o Presidente da Câmara da altura, também era um economista, o diretor máximo da área do ambiente. E, portanto, era o Joaquim Ramos, na altura do Engenheiro Cruz Abtacis. E, portanto, foi muito interessante porque começámos a interagir os dois muitíssimo bem e, portanto, tudo o que eram grandes experiências que Lisboa fazia, que Paris fazia, nós tínhamos a oportunidade de imediatamente acompanhar, portanto, toda esta questão também mesmo da proteção dos parques, que a Maia desenvolveu na altura, tinha 7 áreas dentro, e lembro-me muitíssimo bem, na discussão do primeiro plano diretor municipal, foi uma luta muito tenaz, porque não era o ambiente que na altura tinha, por assim dizer, a prevalência, era tudo o que era o urbanismo, e portanto a Maia era muito apetecível para desenvolver a parte mais de construção, e portanto nós tivemos que, nesse aspecto, agarrar-nos muito àquilo que eram as áreas classificadas de RAN e de REN, e portanto começar a dizer, nós vamos começar a criar bolsas onde não vai ser possível construir, e isso só com um suporte muito político é que se conseguiu, mas ainda hoje existem. Os Montes de Gonçalão, nós na altura tínhamos 7 áreas que na altura foram adjudicadas, recordo-me eu, a 7 paisagistas diferentes, um deles foi a professora Teresa Anderson, mas houve outros paisagistas que trabalharam naqueles parques, e tínhamos todo um programa de desenvolvimento para toda aquela área. Comprámos quintas, a Quinta da Gruta no Castelo da Maia foi adquirida nessa altura, agora, por exemplo, a Quinta dos Cónegos, que era uma propriedade que estava praticamente a resvalar para a área da habitação, também foi conseguida adquirir. Portanto, dessa altura começou a haver muito a consciência do equilíbrio que haveria de haver entre a natureza e o habitável, e portanto depois também a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E recorda-me na altura que havia uma máxima que o Presidente dizia, que foi muito mal entendida na altura, lembro-me de um editorial do Jornal Público na altura que foi muito comentado, porque num discurso o Presidente da Câmara dizia que na Maia o nosso logo era Maia, em primeiro lugar o ambiente, e aquilo ninguém na área metropolitana no país seguia essa visão, e na altura lhe perguntaram-lhe porque é que ele achava que o ambiente era assim uma coisa tão importante, e ele disse na altura, o ambiente é para os países e para os povos é tão importante como a defesa da pátria, a defesa do ambiente tão importante como a defesa da pátria. Foi altamente criticado, e ele na altura explicava, não há nenhum povo que se consiga, por assim dizer, com prazer, em viver num país completamente destruído, e portanto com questões, ele tinha visitado a Bulgária e viu toda a contaminação, e começou a ver a contaminação a aparecer nos cursos de água, e portanto ele era muito cultor de se atacar fortemente todos esses domínios. O domínio da água não foi muito, na altura, muito bem desenvolvido, porque também houve centralização de algumas dessas competências, e por exemplo a Câmara não tinha competências no domínio hídrico, e portanto o Rio Lessa foi paulatinamente caindo numa situação de poluição fortíssima, porque a Câmara não tinha meios para poder agarrar, não tinha instrumentos para conseguir controlar essa situação. Queria
incrível, não é? Porque fazer isso nesse final dos anos 70 foi pioneirismo. Sim, na altura ouvia-se falar em tudo aquilo que o arquiteto Ribeiro Telo já dizia, e eu diria que nós, desde termos uma equipe que estava muito atenta àquilo que eram as plantações de eucaliptos, lembra-me, por exemplo, que nessa altura apareceu pela primeira vez a legislação sobre os estudos de impacto ambiental, e a Maia tem uma grande subestação de energia da Rede Elétrica Nacional, mesmo no centro do concelho. E na altura apareceu na Câmara uns 10 volumes com o estudo de impacto ambiental, feito por um consultor de engenharia de Lisboa, que era a Hidroprojeto na altura, e onde veio para a Câmara, e a primeira coisa que o Presidente fez foi passar o assunto para mim, e portanto eu teria de ler, eu só consegui ler o resumo não técnico, e pelo resumo não técnico vi logo que aquilo tinha questões profundas que era preciso acautelar. E falei com ele, e portanto disse-lhe, nós precisamos rapidamente de ter engenheiros do ambiente, e vieram aí a entrada dos engenheiros do ambiente, porque eles é que vão conseguir, por assim dizer, retirar o que é que tudo isto na sua essência diz. E portanto lembra-me que dois engenheiros, eles trabalhavam na SONAI e trocaram a SONAI pela Câmara da Maia, porque acharam o desafio muito grande e trabalharam muito bem na análise desse projeto. E portanto nós fizemos uma reunião em que tínhamos, julgo, uma dúzia de especialistas, professores e tudo isso da Rede Elétrica Nacional, e do outro lado estava o Presidente da Câmara com os dois colegas que eram da área das engenharias do ambiente, e eu, que obviamente estava ali como responsável pela área. E recordo muito bem que os senhores da REN e dos consultores falavam apenas naquilo que era a mais-valia económica que aquela linha iria trazer, porque iria reforçar fortemente a capacidade de abastecimento de eletricidade a toda a cintura da cidade do Porto. E o Presidente da Câmara estava totalmente de acordo com isso, mas que aquilo não devia ser feito com prejuízo de outra entidade ou de outro espaço, como era o caso do espaço da Meia. E a conversa foi-se desenvolvendo porque uma das medidas que vinha lá aflorada e que os técnicos apanharam é que numa zona onde habitualmente passava uma colónia de um pássaro que habitará em algum período do ano naquela zona, havia uma zona que era atravessada por bandos desses pássaros. E, portanto, um pouco a medo, o consultor colocou que uma das medidas mitigadoras era a linha de alta tensão sair enterrada. Portanto, ser enterrada, em vez de ser aérea, ser enterrada, o que em termos de custos eram 10 vezes mais o custo. E lembra-me que o Presidente da REN, na altura, já estava tão desesperado que lhe perguntou, disse: "Sr. Presidente, não me diga que por causa de um passarito o senhor vai nos obrigar a fazer aqui um investimento de X." Eu fiquei a dizer assim: o que é que se vai sair daqui? E fiquei muito honrado porque ele levantou-se, estendeu a mão e disse: "No dia em que os senhores trouxerem o projeto para enterrar a linha, eu aprovo o projeto. Se não fizerem nada, está reprovado." E eles fizeram o enterramento da linha. Portanto, ele olhava para os... Onde é que vinha essa sensibilidade? Ele era um homem de muita cultura e, portanto, acredito que ele tinha muito aquelas visões do fim do mundo. Isto um dia há de acabar. E, portanto, ele passou por épocas, provavelmente passou a época das guerras, evidente, ele era de famílias pobres, isso também se sabia, e era uma pessoa que falava muito, conversava muito e visitava imensos locais. Por exemplo, foi connosco à Bulgária, porque se tinha a ideia da Bulgária de duas Bulgárias. A Bulgária da capital rica, um pouco desenvolvida, e o resto era feudal. E ele gostou de ver aquela realidade. E depois, muito balizado naquilo que era o estudo da história, ele era professor de História, portanto, ele começou a ver que havia problemas muito sérios, ou que haveríamos de estar perante problemas muito sérios, se não atacássemos a questão do ambiente tão rapidamente. E isso foi muito importante, porque ninguém na sua área de atividade se sente,
tão promovido e tão visto como ele. Eu lembro-me de uma outra situação muito habitual: se nós líamos numa revista ou em algo que havia um projeto inovador em algum sítio, ele dizia, vai lá. Era a primeira coisa que ele dizia. Por exemplo, a Maia construiu os primeiros ecocentros, os primeiros parques para indústrias, para as indústrias poderem levar lá os resíduos, e eu lembro-me estava numa visita com a minha esposa e com os meus filhos em Paris e fui ver o parque que estava ao lado do nosso hotel. E eu cheguei cá e disse, olha, tenho aqui umas fotografias, na altura daquelas fotografias que levavam 3 dias a revelar da Collor, e portanto eu disse, olha, daqui a 3 dias eu trago-lhes a ideia, e aquilo era um parque debaixo de um viaduto. Ele viu aquilo e disse, pá, nós vamos fazer, pôs-se assim a pensar, vamos fazer 5. Eu disse, é isso, eu preciso de 5. Ele disse, não, temos que colocar isto muito bem distribuído pelo Conselho. E no dia a seguir estava a telefonar para as pessoas do Soares da Costa, ou ao presidente do Soares da Costa, e dizer, Laurindo, para a semana vais comigo a Paris para ver uma coisa que tu vais construir. E o outro dizia-lhe assim, Sr. Presidente, e o projeto? E ele dizia, Laurindo, a Soares da Costa precisa de projeto. Portanto, uma grande empresa não precisava de projeto. E é evidente que na semana a seguir estávamos lá, porque ele depois não largava o assunto. E chegou cá e depois tinha também aquela visão de que também não deve ser tudo ancorado em dinheiros do Estado. Ele tinha achava que devia merecer o apoio do Estado, mas lembro-me na altura, nós tentámos com a Ministra do Ambiente da altura, que era a doutora Teresa Patrício Gouveia, que ela apoiasse o projeto. E nós tivemos a noção de que era um projeto no Norte, era um projeto nas fraldas do Porto e, portanto, não tinha quem o defendesse em Lisboa. E, portanto, nós não tivemos dinheiro e ele, como medida de persistência, disse, nós vamos fazer os 5. E convidou-a para ela vir a inaugurar os ecocentros. Portanto, ele tinha não sei, ele era muito regionalista. Também aí ajudava imenso. O metro nasceu muito da ideia dele. Eu lembro-me de ter ido com ele visitar alguns dos metros na Europa, automáticos e tudo isso, e ele com o Dr. Fernando Gomes tinha aquelas ideias muito de nós temos que pensar em grande, nós não podemos pensar nas coisas em pequenino, porque senão nunca mais saímos desta vila e ele apagar de tristeza, e portanto era muito nesse aspecto, muito entusiasmante para nós trabalharmos com ele. Como é que um economista começou a ficar sensibilizado pelas questões do ambiente? Sim, a questão nessa... Ou imaginava quando era certo. Eu diria que o meu primeiro grande desafio foi que os políticos também nessa altura, nós tínhamos aqui na região um problema com os resíduos, todas as autarquias tinham um problema com os resíduos e numa Assembleia o senhor Presidente da Câmara do Porto, na altura, o Dr. Fernando Gomes, dizia, nós já estamos fartos deste problema, portanto aqueles problemas fraturantes e que todos os partidos tinham ideias como resolveriam o problema dos lixos, na altura ainda se falava em lixo, não era agora na moderna nomenclatura, e eles disseram-nos numa Assembleia, viraram-se para os técnicos e disseram, vocês têm que resolver isto para um horizonte de 25 anos, façam o que quiserem, resolvam isto, mas 25 anos tem que ser o prazo no qual nós não iremos ter mais problemas para a área dos resíduos. E isso aconteceu, nós vamos neste momento no 23º ano. Nós abrimos a primeira fábrica no ano 2000, que foi na Maia, e estamos no ano 23 e, portanto, iremos chegar com toda a certeza a 25 sem nunca termos tido nenhum problema e termos crescido em termos de organização, em termos daquilo que é visibilidade, notoriedade, aquilo que é também estas parcerias que temos, por exemplo, com Serralves e tudo isso que vem daquela ideia e daquele modelo que nós fomos construindo na organização de que ser uma entidade pública não tinha por natureza que dar prejuízo, primeiro. Em segundo lugar, em vez de lucro, devíamos chamar a criação de valor e, portanto, explicar às autarquias e aos políticos que tudo aquilo que fosse, por assim dizer, os superávitos que a organização tinha que os aplicar no desenvolvimento da região.
E eu sinto-me muito feliz porque tenho uma administração que entende, por exemplo, Serralves como uma pérola que nós não podemos deixar cair. E, portanto, era fundamental, quando fomos desafiados para sermos patronos de Serralves, para entrarmos para a comunidade de Serralves, para sermos mecenas de Serralves, todas foram aprovadas por unanimidade dos membros, e alguns deles, nas câmaras deles, nem tinham ainda aprovado esse apoio. Mas vamos recuar aos seus tempos da Câmara da Maia. Ficou lá até quando? Eu fiquei lá até 98. Até 98. E é nessa altura que vai para a Lipor? Não, eu já estava a colaborar na Lipor anteriormente, mas estava lá cedido. A Lipor era muito recente também, não é? Sim, a Lipor tem 40 anos. A Lipor nasceu como organização em 1982. Portanto, nos primeiros tempos, e enquanto o Presidente da Câmara foi o professor Vieira de Carvalho, ele achava que eu tinha que me dividir, e portanto eu tinha que me dividir entre a Câmara e a parte da Lipor, e portanto eu durante uma série de anos fui trabalhando num regime de meio tempo, nunca deixei de ser responsável, portanto diretor na Maia, e acabei como diretor máximo na Câmara da Maia, e quando fui para a Lipor tinha, por assim dizer, os assuntos que tinha que resolver em termos do município ultrapassados. Até lá foi muito importante esta ligação, porque eu também percebi que este projeto, como é o projeto da Lipor, é um projeto de autarquias, é um projeto de serviço público, naquilo que faz, mas os acionistas são câmaras municipais. E, portanto, eu tinha que entender muitíssimo bem como é que também se consegue desenvolver um projeto trabalhando com acionistas que são câmaras municipais e que nem sempre olham para os investimentos da maneira que nós olhamos. E foi possível fazer um trabalho a partir do ano de 2000, eu diria que aí tivemos o grande apoio dos fundos comunitários, que foi importantíssimo para o desenvolvimento. Você já está só na Lipor? Só estou na Lipor, já. Então, a partir de 98... 98 assumo imediatamente o lugar de administrador delegado e, portanto, fico a partir daí a gerir a Lipor. Portanto, não sou eleito, obviamente funciono, sou, por assim dizer, o CEO, o chairman é sempre um presidente de Câmara e, portanto, já tivemos vários, desde o Dr. Macedo Vieira da Póvoa, desde o Dr. Fernando Melo de Valongo, agora temos outra vez o Presidente da Câmara de Valongo como Presidente do Conselho de Administração, e depois temos uma administração que é formada por vereadores das várias câmaras, são todos políticos. Antes, quando chega a Lipor, quais é que eram os grandes desafios agora na comunidade mais ampliada? Nós, nos finais, nos anos 90, Portugal era um país muito desconsiderado em toda a União Europeia, porque tinha praticamente em cada um dos seus concelhos uma lixeira. Não era um aterro, não era nenhuma infraestrutura, tinha lixeiras. Chegavam lá, deitavam um lixo, aquilo queimava-se, tínhamos catadores, como hoje há em alguns países subdesenvolvidos, e, portanto, era um problema muito complicado. E também era muito complicado, pela errada percepção e não se ter para este problema um olhar mais holístico de como todos estes problemas têm que se ver. Não é só, como dizia um célebre professor de saúde pública, o professor Lobato Faria, que foi o nosso primeiro presidente do Instituto de Resíduos, dizia: o problema dos lixos é um problema, em primeiro lugar, de saúde pública. Nós, se não resolvemos o problema dos lixos, vamos ter os problemas da cólera, vamos ter o problema do dengue, vamos ter os problemas de tudo isso. E, portanto, ele dizia, num conselho de um grupo de 6 pessoas, dos quais eu também fazia parte, ele dizia-me: nós temos que acabar com este problema. E, portanto, quando não se tem dinheiro, tem que ser por prioridades. E, portanto, nós, depois de muito debate e de muito aconselhamento dele, dissemos: a primeira coisa que nós temos que fazer é acabar com todas as lixeiras. E, portanto, vamos falar com o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro tem mesmo que aceitar que se faça esse primeiro grande plano. E, portanto, nós também seguimos a boa tradição germânica, que antes de fazer qualquer coisa planificámos a atividade. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi fazer um plano nacional para eliminar as lixeiras e substituí-las por equipamentos já da moderna geração, que eram aterros modernos e fábricas. E tratamos também, dentro desse grande debate, algo que foi muito importante, foi perceber que uma zona rural não tem as mesmas características de uma zona urbana.
Nessa altura, que era em especial a periferia de Lisboa, estava muito proletarizada, portanto havia imensas situações de barracas e de questões, as Brandoas, aquelas zonas de Odivelas e tudo isso. O Porto também tinha alguns focos, mas essencialmente o interior começou a desertificar-se. E portanto o que nós também percebemos é que tínhamos que ter um plano para o interior e um plano para as áreas metropolitanas. E nas áreas metropolitanas a chave do problema foi desenvolver uma unidade de tratamento de resíduos que conseguisse tratar essencialmente quantidades. E a única alternativa tecnológica que na altura havia e que ainda hoje há é a valorização energética. A valorização energética é uma fábrica que, se for bem construída, é muito fiável, e nós lá está, fomos ver os bons exemplos europeus, suíços, austríacos e tudo isso, e portanto aquela unidade nós conseguimos, após o primeiro dia de funcionamento daquela fábrica, conseguimos fechar a lixeira de Hermesinde e torná-la logo a seguir num parque, que também era uma ideia que nasceu do professor Lobato de Faria, que dizia assim: nós temos que retribuir às pessoas aquilo que as pessoas nos deram com muito sacrifício. Elas sacrificaram-se muito quando tinham ali uma lixeira, porque tinham gaivotas, tinham ratos, tinham todo o género, tinham catadores, tinham tudo, e de momento deixaram de ter. E portanto hoje o que a Liport tem em Hermesinde é um parque que tem 20 hectares de área, mas que recebe cerca de 50 mil pessoas por ano, e que tem inclusivamente, editou agora o catálogo de todas as espécies que temos lá no parque, e são cerca de 50 espécies que temos diferentes, que se recriaram numa zona em que por baixo nós temos cerca de 4 milhões de toneladas de resíduos. E não foi, quer dizer, Maia de certa forma já era uma inspiração. Já. E não foi... Não foi difícil, não foi. Não foi imediata nos municípios. Foi. Há aqui um efeito também de arrastamento, em que, lá está, as pessoas e os decisores políticos, olhando para aquilo que é o desenvolvimento que um concelho tem, tentam acompanhar. Não é por acaso que, por exemplo, de um momento para o outro, Gondomar começou a ter parques públicos, que é de louvar. A Gondomar não tinha parques públicos e agora tem 3 ou 4 ou 5, a Valongo também se desenvolveu. Também entendem, se formos ver, praticamente todos esses municípios são ou patronos de Serralves, porque dizem, nós também, não é só criar toda esta infraestrutura onde nós estamos, é também em todo por assim dizer, uma envolvente que é muito importante para nós. Dou um exemplo: nós neste momento estamos a preparar agora a operação do BioBlitz, que é o próximo evento aqui de Serralves, o qual nós somos os mecenas, e começamos por um simples apoio ao desenvolvimento do evento cá. Neste momento, ou antes, há 2 anos, vimos a oportunidade que tínhamos de trazer as escolas. E, portanto, começamos a ter praticamente uma ponte automóvel, porque pomos autocarros a trazer as crianças dos vários municípios para cá. E, portanto, ontem recebi a notícia que já tínhamos todos os autocarros, todos com a capacidade lotada, e os municípios queriam mais. E, portanto, nós estamos iremos na próxima semana desenvolver e trazer. Porquê? Porque as crianças vêm cá descobrir aquilo que acham que já não existe. E, portanto, que às vezes veem num livro e chegam aqui e ficam maravilhadas porque veem a salamandra. Eles normalmente nos espaços onde habitam já não têm salamandras, portanto já não se explica o que é uma sardanisca. Têm medo da sardanisca, têm medo do caracol, e vêm aqui e veem com toda a candura, veem aquilo, e além do mais é todo o verde que existe cá e que os fascina. Portanto, Doutor, antes de ter esta relação profissional mais próxima de Serralves, e sendo daqui, que ideia que tinha de Serralves? Eu tenho duas visões de Serralves. Tenho a visão de Serralves na altura em que Serralves começou a tentar proteger
o espaço, porque o espaço também teve na altura, nos primeiros tempos, alguns perigos que se aproximaram de Serralves, se não tivesse sido possível construir o ecossistema de Serralves, como na altura ele foi construído, e eu diria que hoje já não teríamos Serralves, e portanto... Essa pressão de urbanização de Serralves foi muito forte? Foi muito forte, foi muito forte. Ela era protagonizada? Na altura do grande desenvolvimento do imobiliário, isto aqui era um luxo. Porque nós estamos aqui assim nas proximidades do Douro, do Rio Douro, nós estamos aqui assim numa zona muito bem servida, temos aqui uma alameda praticamente que era muito importante. E depois nós passamos por uma época em que todos os aspectos culturais e todos os aspectos eu diria, chamar-lhe a biodiversidade, mas ainda não era o conceito da biodiversidade, eram completamente desfavorecidos, portanto ninguém tinha uma ideia de salvaguardar um património, o capital natural, que é o que Serralves tem. Eu diria assim, só hoje, passado tantos anos, é que se começa a falar no capital natural e na maneira como nós temos que tangibilizar o capital natural. Eu louvei na altura a atitude da doutora Ana Pinho de mandar fazer um estudo pela Escola de Negócios, no sentido de ver qual era o impacto que Serralves tinha em vários setores, no turismo, na questão, e isso é muito importante, e hoje está-se a estudar isso de Serralves, a questão qual é o impacto em termos da proteção das emissões dos gases de efeito de estufa e o que é que isto serve como sumidouro de carbono. Portanto, só hoje é que nós estamos a entender isto. Se nós não tivéssemos tido nessa altura, não tivessem as pessoas nessa altura tido essa visão, hoje nós deveríamos estar a chorar e a dizer que tínhamos aqui mais uma série de jardins de qualquer coisa e não tínhamos proteção possível. Nesses anos de pressão mais forte para a fragmentação e urbanização aqui de Serralves, o Sr. Doutor já conhecia Serralves por dentro? Já tinha vindo? Já tinha vindo cá e obviamente... Antes de ser vendido ao Estado? Não, já depois de ser vendido ao Estado. Eu vi logo no início da venda ao Estado e, portanto, os primeiros grandes... Como cidadão aqui sim. Que ideia que tinha de Serralves? Não, a alternativa que Serralves tinha era ser adquirida pelo Estado, porque se não fosse adquirida pelo Estado, como noutras situações tem acontecido, a questão depois não é valorizada. Eu tinha ouvido falar de Serralves? Sim, sabia-se que era os antigos, sim, que era das famílias do Conde de Vizela e toda a história que de vez em quando o Jornal de Notícias, que é um jornal que traz muito essas histórias sobre famílias e tudo isso, trazia e que achava que era aqui uma pérola no meio de todo este edificado. Mas se nós virmos, Serralves foi muito cercada por bairros sociais e, portanto, naquela altura em que estava, por assim dizer, uma política muito populista, tudo foi-se aproximando de Serralves e, portanto, não havia nenhum plano de preservação da zona envolvente. E eu diria que depois também começaram a chegar a Serralves as pessoas que tinham efetivamente voz em Lisboa. O professor Braga da Cruz, o professor Valente Oliveira, portanto, tudo pessoas que tinham o Jonas Marques Pinto e todo um conjunto de pessoas que fizeram aquela época muito voluntarista. E eu diria que era muito importante dar o passo seguinte, e isso foi dado pela doutora Ana Pinho. Não há volta a dar-lhe. O profissionalismo, a ambição, o crescimento, uma visão de futuro vem da equipe dela e dela em particular. Quando o Sr. Doutor estava a dizer que tinha duas visões de Serralves, quando foi da pressão urbanística? Quando a pressão urbanística, e que era a visão de que iria fenecer mais um espaço aqui. Eu lembro-me muitíssimo bem que tínhamos relativamente próximo, se se pode dizer, o Palácio de Cristal, que também não era, e era um espaço público, e não era valorizado, não se pretendia levar lá pessoas. Fez-se durante algum tempo a feira popular, mas eram mais os interesses comerciais da Roda dos Cavalinhos do que propriamente aquele espaço arbóreo espetacular que existe no Palácio
Cristal. Por exemplo, eu acredito que o desenvolvimento que Serralves e o parque, essencialmente Serralves, fez com que agora a Câmara do Porto tenha uma visão para a área dos parques completamente diferente. Estamos a ver agora em São Roque, o Parque São Roque está muito desenvolvido, o Palácio Cristal também, e outros pequenos parques, e como eu digo, até os municípios à volta. Se formos ver, Gondomar tem, Gaia tem uma série de parques neste momento, portanto, e isto cria-se com esta pedagogia, esta catequese que se faz quando nós vimos aqui. Nós vimos aqui a Serralves e quer seja na parte do museu, quer seja, porque eu conheço muitas pessoas que vêm aqui aos eventos e que não são cultores do estilo do museu e, portanto, não estão nada virados para a arte que aqui se expõe. Agora, o conjunto global, eu acho que é essencialmente muito, muito interessante e tenho uma última conversa que tivemos até sobre Serralves com outras pessoas, foi quando se soube aquilo que foi a distribuição dos dinheiros agora para as várias entidades e, portanto, as pessoas ficaram um pouco naquela ideia de que começam a não estar outra vez a olhar para Serralves como devem, quando viram que Serralves tinha cerca de 4 milhões de euros de apoio do Estado e toda a gente acha que todo este património vale muito mais do que os 4 milhões que cá vão meter. Agora, eu diria, quando não existe a parte pública a fazer chegar as verbas, tem que ser a iniciativa privada. E, portanto, eu acho que aí é. E, Sr. quando é que Serralves, então, se cai no Licor, digamos assim, se apresenta ao Licor? Há 6 anos. Eu diria foi a entrada da doutora Ana Pinho que efetivamente fez a aproximação não só às autarquias, como à Lipor. A Lipor até aí tinha tido algumas iniciativas com Serralves, apenas com o parque, apenas naquilo que era a parte de tratamento de tudo o que era desbastes nos arvoredos, quando havia as podas e tudo isso, a Lipor recolhia todo o material e, portanto, levava o material para estilhaçar e para fazer a compostagem desse material. Agora já não faz isso porque o próprio parque tem esse trabalho e muito bem, faz o tratamento local cá e, portanto, serve de adubo aqui para todo este espaço. O que nós vimos foi a questão de nos posicionarmos com Serralves naquilo que é a partilha do valor que nós criamos, ou seja, a Lipor tem todos os anos e nos últimos 20 anos tem sido uma organização que tem tido resultados líquidos positivos e, portanto, a administração considera, dentro da proposta que é feita, que deve partilhar esses resultados aos quais lhe atribui a designação e bem de valor pelas entidades que são merecedoras de todo esse apoio. E, portanto, Serralves tem uma cota muito significativa daquilo que é o nosso apoio dentro da visão de que é uma organização que tem que vencer e, portanto, nós temos que estar ligados a Serralves das mais variadas maneiras e, portanto, neste momento somos já, como eu disse, além de sócios fundadores, somos fundadores desde há 7 anos. E agora também somos patronos, começamos logo a seguir, patronos também, portanto há depois mais uma posição acionista, por assim dizer, mais uma contribuição anual, que é para o Fundo de Renovação das Obras de Serralves, somos patrono também, e somos mecenas exclusivos do Bioblitz, portanto. Escolheram o Bioblitz porquê? Tinha tudo a ver connosco, tinha tudo a ver com a parte ambiental, com a parte do parque, tinha a ver com aquilo que nós achávamos que podia ser a ligação às escolas e, portanto, aos jovens, e, portanto, tudo isso fez com que nós, e cativou-se com o Bioblitz muitas outras autarquias, por exemplo, há autarquias que hoje vêm de longe ao Bioblitz e até já têm cá, fazem aqui assim umas pequenas áreas de demonstração daquilo que é a atividade que eles têm na índole ambiental nas suas regiões. Portanto, acho isso muito, muito interessante e, portanto, nós estamos e continuamos de pedra e cal a apoiar e a valorizar este património que é um património regional, eu digo nacional e internacional até.
o retorno para ali fora é evidente. É enorme. É enorme. Para todos nós. É enorme. Digo que é uma satisfação muito grande. Nós, num relatório, nós somos obrigados hoje a publicar os relatórios e contas, agora já são chamados relatórios integrados, tem a parte de sustentabilidade juntamente com a parte de financeira, e eu diria que a parte de sustentabilidade são 2/3 do relatório e 1/3 é a parte financeira. E tudo aquilo que nós carregamos para o relatório das atividades e das iniciativas que fazemos com Serralves tem um impacto exterior, quer na banca que nos financia, quer nos nossos fornecedores, portanto é uma área que, quando hoje se fala em finanças sustentáveis, quando hoje se fala muito naquilo que é nós procurarmos financiarmos através dos chamados green bonds, portanto tudo o que tem a ver com financiamentos de entidades que tenha esta ambição de proteção ambiental, eu digo que ainda bem que nós começamos há uns anos atrás a desenvolver, porque hoje nós podemos dizer que não foi a moda que nos trouxe para isto, nós já tínhamos essa prática e, portanto, podemos mostrar que ano a ano tem crescido esse tipo de iniciativas. Fizemos uma recuperação de um rio muito poluído que passava junto às nossas instalações, que é o Rio Tinto. Temos um guarda-rios que desapareceram daquilo que era, hoje já existem muitas câmaras que têm guardas-rios e, portanto, para atacar aquilo que são os problemas da poluição. E tudo isso é muito importante e tem uma visão muito própria das hortas urbanas. Nós temos 57 hortas urbanas que disponibilizamos, são 1000 e não sei quantos talhões, Serralves também tem, e portanto nós também viemos aqui assim dar o nosso apoio na criação da horta, e portanto todo esse tipo de iniciativas são para nós, eu diria, interações muito interessantes, e eu que venho sempre às reuniões das Assembleias Gerais e quando é a reunião dos presidentes, vejo sempre que também Serralves é muito cuidadosa na maneira como nos convoca, como partilha connosco as suas ambições. Estamos agora a trabalhar com a professora Helena Freitas num projeto que achamos muito interessante, recriar uns laboratórios para as crianças, quando vêm cá, poderem começar a fazer pequenas experiências, mas percebendo como é que a parte química e da biologia se ligam. E, portanto, estamos a desenvolver esse projeto que se vai alojar aqui, vai ser um financiamento nosso e, portanto, vai ser muito interessante, que é mais uma antena do nosso apoio, do nosso trabalho para, eu diria, para a comunidade. Incrível. Bom, passados 40 anos, doutor, no investimento na área do ambiente, nessas preocupações com a sustentabilidade agora nas novas narrativas, finalmente termos isso na ordem do dia Eu diria que acordámos tarde, todos. Nós hoje escusávamos de estar com situações como aquelas que estamos hoje, porque não percebemos, e eu diria ainda por vezes é difícil, lá está, eu tenho uma vantagem, porque sendo a minha formação na área das economias, eu sei aquilo que normalmente os colegas das áreas económicas, da banca e tudo isso dizem e falam e olham para uma empresa. Eles olham para uma empresa através do balanço, e o balanço são meia dúzia de números. Se a empresa tem um comportamento ético ou não, para eles pouco lhes interessa. Se a empresa é poluidora ou não, para eles pouco lhes interessa. Só que hoje começamos a ver que se a empresa não tiver todas essas questões muito bem dominadas, de um momento para o outro o banco põe lá o dinheiro e ela 2 anos depois está fechada porque teve um problema de poluição, porque teve um problema em que as populações se voltaram contra a indústria, cercaram a indústria e fecharam a indústria. E, portanto, eu diria que nós andamos durante muitos anos, e isso mesmo a nível dos organismos da Comissão Europeia, se nós virmos, a Comissão Europeia só há 3 anos veio a despertar, e com as COPs que já tivemos, só há 3 anos é que se veio a estabelecer uma estratégia e uma política muito forte para a preservação do solo. E eu lembro-me de dizer, tínhamos um engenheiro agrónomo nos nossos primórdios que dizia: olha, o senhor pode deslocar uma fábrica daqui para a Sérvia, o solo, o senhor não pode levar o seu solo para a Sérvia, ou não, é o que lá existe. E, portanto, se você não proteger aqui os seus solos, não vai. Hoje, uma das grandes estratégias da Comissão Europeia é a proteção dos solos.
Nós sempre pensamos que não havia problema nenhum nos abastecimentos em bens alimentares. Porquê? Porque os continentes desta vida vinham de todos os lados, atravessavam as fronteiras, só que agora não atravessam. Basta haver uma greve, basta haver uma guerra como aquela que se deu agora numa zona que não era suposto existir e nos países que são tão importantes no fornecimento de bens tão importantes como são os cereais. E de um momento para o outro começou-se agora a pensar nos ciclos curtos, naquilo que nós temos que fazer de densificar à volta das cidades as hortas, para no mínimo a subsistência mais básica estar outra vez na ordem do dia. Eu diria assim, nós durante muitos anos, por assim dizer, destruímos tudo o que eram as feirinhas e os mercados. E eu sempre dizia que eu ia a Turim, tínhamos lá uma germinação com Turim, e os nossos colegas, Turim tinha 33, eu lembro-me sempre, porque é um número cabalístico, 33 mercados de rua, que funcionavam cada um no seu dia e isso era sinal de subdesenvolvimento. De pobreza, só ia lá o pobre, porque é um sinal de riqueza ir ao hipermercado, ou ir aqui e tudo isso. E agora descobrem-se coisas, aquilo que se está a descobrir hoje, são coisas que são inimagináveis, nem vale a pena nós falarmos, porque há certas e determinadas situações que não há nenhuma lógica e lá está. Volta-se, porque é que hoje se fala em greenwashing, não é? Porque é que se fala hoje muito naquilo que são a assunção de padrões e de códigos de ética e tudo isso. Porque na maior parte dos casos o vil metal valia tudo e, portanto, nós podíamos fazer tudo e mais alguma coisa que depois, se alguma coisa corresse mal, uma boa campanha publicitária ou o que quer que seja, dominava tudo. Só que no meio disto tudo vem depois ao de cima. E nós sabemos, em especial aquilo que foram os ataques ao ambiente, são coisas, eu diria, atrozes, e nós temos que ter essa visão muito forte de que o futuro está na criação de maior e melhor biodiversidade. Recorda-me, uma das últimas medidas que nós tomamos, nós temos cerca de 32 hectares de terreno ali na zona de Irmesinde e Baguinho, onde estamos sediados. E a questão para nós era os jardins. Toda a gente gosta de jardins e toda a gente gostava nas fábricas, tinham à sua volta a parte, eu vou dar uma aula de seminário com o professor, com o engenheiro Matos Fernandes à Faculdade de Engenharia na segunda-feira, e ele dizia-me assim, vê lá se me trazes aí assim aqueles aspectos das fábricas, porque aqui temos muitos arquitetos e eles gostam daquelas ideias que vocês desenvolveram de fábricas arquitetonicamente sustentáveis. As coberturas são em painéis fotovoltaicos, o arrefecimento das lajes são feitas em espelho d'água, de maneira a que não haja consumo de eletricidade, e eu diria assim, por exemplo, nós há 3 anos decidimos e convencemos o Conselho de Administração a dizer, nós vamos acabar com as regras dos relevados e, portanto, vamos fazer os relevados por relevados naturais. A primeira ideia foi assim um bocadinho de se entenderem, até que o nosso colega que se especializou nisso disse, eu não uso glifosato, eu não uso rigorosamente nenhum herbicida e nós vamos ter pratos, vamos ter plantas que nunca na vida nós pensávamos ter e agora temos aquilo que são espécies de herbáceas e espécies de flores que praticamente tinham desaparecido. Nós até chamávamos, eu com alguma piada chamava-lhe as flores de cemitério, as dálias, as cravinas, as liretas, e agora temos tudo. Os jarros, nunca é verdade, é isso, e os jarros amarelos, e então achei piada que o nosso colega que está nessa área dizia uma coisa muito gira, vocês sabem porque é que se colocam os jarros no meio dos jardins, os antigos tinham sempre uma resposta para tudo, não se metia jarros por meter jarros, metia-se os jarros porque o jarro tem uma seiva que é muito apetecível pelos caracóis. Se nós formos ver uma zona onde existem jarros,
barros, ele está à volta cheio de caracóis. E qual é a função do caracol? Comer todos aqueles parasitas que depois atacam as plantas que estão ao lado. E, portanto, a parte da ecologia é muito importante nisso, e é por isso que nós fazemos a consociação de plantas. Portanto, nós não temos, por assim dizer, aqui não é a zona das dálias, aqui não é a zona do alho francês, aqui não é. Há ali um mix das plantas para que as aromáticas e tudo isso, e temos lá uma horta que é também muito visitável, as crianças dos jardins de infância ficam maravilhados porque tem aqueles cheiros que nunca tiveram, tem tudo. Nós temos lá a célebre, não sei qual é a planta, agora também me está aqui uma branca que tem o odor, parece o irudoite. E então nós mostramos-lhe a planta, eles cheiram, então o que é que cheira isso? Ele cheira a irudoite. Mas ela tem, depois tem outra planta que também é o absinto, que eles dizem essa é perigosa, portanto afastem-se dela. São as brincadeiras que tem, mas tem o tomilho francês, tem todo um género de iniciativas muito interessantes e temos depois os animais também temos um rebanho. Portanto, o rebanho é, por assim dizer, dentro do parque, aquilo que nos limpa as herbáceas. Portanto, não é preciso andar lá de moto ao roçador a cortar, que se faz pronto, isso tudo, se nós viermos aqui a Serralves, temos isso. E, portanto, a gente diz assim, é a recriação destes espaços, é esta interação, esta conversa, esta partilha que faz com que nós pensemos que estes bons exemplos têm sempre que ser apoiados, e nós estamos muito, muito felizes por poder apoiar, e digo, também não é só Serralves que temos na nossa visão. Por exemplo, nem a propósito, a Câmara da Maia tinha uma casa na proximidade de nós, que é a Casa do Corim, era uma casa de estilo do Nazoni, e que a Câmara não tinha muita visão para lhe poder dar destino, e cedeu-nos em regime de comodato. E nós fizemos, há um ano esta parte, vamos receber espólios aqui de Serralves para expor, porque é uma casa muito interessante, estamos a desenvolver a história, vai aparecer muito brevemente. Nas lutas liberais, o Dom Pedro veio por mar até à zona de Pampelida, em Matosinhos, para atacar a cidade do Porto. O Dom Pedro IV depois deixou o coração ali na Igreja da Lapa. O Dom Miguel, que era o irmão e era o absolutista, vinha do interior, e então alojou-se onde? Na Casa do Corim. Portanto, o quartel-general de Dom Miguel, nós até não gostávamos muito, gostávamos mais com as ideias liberais, não com os absolutistas, mas ali foi... Pode-se te converter. É óbvio, e de contar uma história. Depois, a casa foi mais tarde comprada por outra pessoa muito famosa da cidade, o Aurélio Paz dos Reis, que foi quem fez o primeiro filme. Ele casou lá, e tem fotografias extraordinárias que nós estamos agora a reabilitar para aproveitar, e é uma casa que nós estamos a pôr à fruição das populações. Portanto, não tem nada a ver com o nosso core business, mas já fizemos lá uma exposição, por exemplo, de presépios, de uma coleção muito interessante que a Câmara de Matosinhos tinha. Depois fizemos no Natal, agora no Carnaval fizemos de máscaras de Veneza, de uma coleção da Vista Alegre, que nos cedeu e que colocámos lá. Agora estamos com a Fundação Júlio Rezende, e portanto Júlio Rezende, a Fundação, também vai fazer a exposição lá. Portanto, vamos ter também uma antena de Serralves, há alguns eventos lá. E, portanto, que bom. é desta eu acredito que não faríamos nada nessa vertente da cultura se também não estivéssemos a beber tudo aquilo que aqui vimos beber. O que é que o Parque de Serralves significa para si? Eu diria, eu tive já um problema muito sério de saúde, em que estive bastante mal, e portanto, isto há uns 8 anos, e portanto há uma época em que eu diria que os meus princípios já muito trazem de algumas destas paixões. Eu sou filho de operários e portanto vivi sempre num contexto
que me fez entender muitíssimo bem como é que eu me devia, como pessoa, colocar perante os outros, perante as outras pessoas. Agora foi esse problema de saúde que me fez aprofundar ainda mais uma introspeção sobre qual é o nosso papel enquanto cá estamos, enquanto somos pessoas que podemos agir. E eu tive a noção de que tenho, efetivamente, dentro da minha organização e no setor onde estou, uma importância que me concedem, eu diria não é que me dão, é que me concedem com muita fraternidade e que me levam a intensificar ainda mais este prazer que eu tenho de colaborar, de apoiar, de ajudar, de essencialmente valorizar imenso o trabalho que os outros fazem e essencialmente aquilo que é bem feito. Eu tenho também uma linha de pensamento que sempre me disse, nós temos que fazer as coisas, porque não fazê-las bem feito? Porque é que nós nos havemos de considerar sempre uns desgraçadinhos e uns abandonados, e porque é que nós não tomamos a iniciativa de mostrar aquilo do qual nós somos capazes e do qual nós temos imensas competências? E eu digo, isso aprendi-o durante toda a minha vida, e portanto uma parte muito humana de fazer muito bem as relações públicas, as ligações às pessoas, fazem com que eu me sinta praticamente não devedor, não credor, mas devedor de tudo aquilo que as organizações e as pessoas me têm facultado ao longo de todos os anos, desde a minha vida profissional, como nesta vida mais social e de ligação a outras entidades. Eu sinto-me um privilegiado e, portanto, acho que é muito mais a bondade dos outros do que propriamente aquilo que eu possa fazer, porque o que eu posso fazer é o que eu tenho que fazer, é aquilo que me tenho que sentir realizado e, portanto, irei continuar com essa visão. Um parque, o que é que significa para si? Olha, para mim é o espaço que eu diria é a minha tranquilidade. Eu sou uma pessoa que adoro imenso as calmas e essencialmente aquilo que tem a ver com a parte mais do verde da natureza, o vento. Também aprecio muito a zona marítima e o mar e as praias, por aquilo que é aquela energia que vem das zonas, mas eu diria que o parque traz-nos uma energia, porque eu diria faz-nos praticamente lembrar de onde é que nós viemos e essencialmente até nos esquecer para onde é que nós vamos, mas de onde nós viemos, essencialmente viemos de uma terra que se foi construindo ao longo de séculos e séculos, mas que tem a ver muito com esta parte da natureza que nós temos que preservar e que é muito importante para a nossa subsistência.